Todos muito bem-vindos ao nosso Fala Paraná, esse programa ao vivo, todas as quintas-feiras, das 4 às 6 horas da tarde. Quero já dar uma boa tarde para você que está nos acompanhando aí pelo aplicativo, pelo site, pelas redes sociais aqui da Rádio Paraná Oficial e te convidar a ficar com a gente. Afinal, estamos fazendo aqui hoje um programa especial para as mulheres, porque tivemos o dia dela agora em março, né, Eliane? E estamos no mês das mulheres. E olha, se você não é mulher, você fica com a gente também, porque com certeza você nasceu de uma mulher. Então, esse programa vai ser muito importante para você também. No nosso primeiro bloco aqui, né, Eliane? A gente vai falar sobre saúde da mulher. Você, minha amiga, que sofre ou já sofreu com incontinência urinária. É complicado, né? Porque às vezes você tá ali, faz um esforço a mais, você tá ali numa academia, de repente fazendo exercício físico, e você não consegue segurar a urina. E as mulheres, Eliane, elas muitas vezes elas se isolam em casa, elas deixam de ter convívio social por causa disso. Muitas acabam entrando em depressão. Mas existe um tratamento inovador, que é uma fisioterapia pélvica. E a gente vai começar o programa entrevistando a nossa convidada, que é a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, muito bem-vinda, doutora Alessandra Soares, ela que é fisioterapeuta pélvica. A gente já vai falar com você daqui a pouquinho, segura aí, porque temos ainda o segundo bloco e a Eliane vai anunciar. Eliane, boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos que nos acompanham aí nesse programa Fala Paraná. Toda quinta-feira às 4 horas da tarde, horário marcadinho aqui, ó, pontual, pra gente ter um bate-papo bem legal, sempre trazendo 2 assuntos super relevantes pro nosso dia a dia. E como a Érica falou, já deu aí uma ênfase, né? Vamos falar sobre as mulheres, até porque não é só o dia 8 de março que é o Dia Internacional da Mulher, né, gente? Mas sim, todo mês de março dedicado a nós e quanto assunto que tem para falar, hein, gente? Então, além de falar sobre saúde, no segundo bloco, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. Você sabia que a gente está com uma crise aí de saúde mental? É isso mesmo. E olha só, quem são as mais afetadas no mercado de trabalho? Nós, as mulheres. Mas também daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Mas antes, Érica, deixa eu perguntar uma coisa. Você gosta de uma carninha de porco? Adoro. E você, doutora? Amo. Não tem coisa melhor, né? Gente, sabe por quê? Porque de hoje, quinta-feira, até o domingo, vai acontecer aí o Torresmo Fest. Sério, gente, coisa boa demais pra família toda. Muita culinária gostosa, muito chopp, muito show, muito tudo de bom aí nesses 4 dias de evento. E eu quero que você acompanhe um recadinho do Schultz, que é o coordenador lá do evento. Olha só que bacana, escuta só. O maior festival gastronômico do Brasil, o Torresmo Fest, chega a Curitiba comemorando a sua edição de número 500. O evento começa hoje e vai até domingo, dia 16 de março, no estacionamento do Carrefour Champanet, com entrada gratuita. O horário do evento é do meio-dia até as 11 horas da noite. Você pode disputar do melhor da culinária à base da carne suína, acompanhada de chopp artesanal, shows e muito mais. Cerca de 30 mil visitantes são esperados e o consumo de 15 toneladas de carne para o evento já estão sendo preparadas. Para mais informações, siga o evento pelo Instagram, @TorresmoFest. Vem e vem ser feliz! Isso mesmo, então, do meio-dia até às 11 horas da noite, lá no estacionamento do Carrefour Champagnat, e acompanhe mais ali pelo Instagram, Torresmo Fest. É isso aí, gente. Então, vamos que vamos pro nosso tema de hoje, Érica. Vamos, mas com certeza vamos dar uma passadinha lá, porque Claro eu já que vamos. fiquei com água na boca e eu quero que você que tá aí nos assistindo, nos ouvindo, que você não perca essa oportunidade, porque a gente aprendeu com a Nutri, né? Foi convidada aqui também no programa, que a carne de porco, ela é muito saudável, porque é uma carne branca. Então, você pode comer tranquila, Não tem que problema não não, vai viu, gente? pesar, você não vai engordar, você pode não emagrecer, mas engordar você não vai. Mal não vai fazer pra você. Então, a gente espera você lá, tá legal? Vamos agora, então, à nossa entrevista Vamos, que a com a doutora doutora Alessandra tá aqui, né? Alessandra Soares. E ela vai ter muito tempo aqui pra falar, sobrou aqui bastante tempo, viu?
doutora. Vamos começar, então, explicando para as pessoas o que é essa incontinência urinária e como que ela surge geralmente. Então, meninas, primeiro, boa tarde, né, para todos que estão nos assistindo. É importante falar que a incontinência urinária é qualquer perda de urina. Se for uma gotinha, já é considerada incontinência urinária. Então, na academia, como você falou, pegando uma criança no colo, fazendo uma dança, por exemplo, que as mulheres adoram, né, dançar, correndo, ou até mesmo nas atividades de casa. A mulher está lá lavando uma louça, deu uma crise de tosse, um espirro, perdeu urina, seja uma gotinha, duas ou um jato, já é considerado, então, incontinência urinária. Então, hoje já é um problema de saúde pública, a gente já vê como disseminou, né? As mulheres estão perdendo muito xixi. E então a gente traz aqui a informação, traz o tratamento, traz motivos para também acalmar, porque tem um tratamento muito eficiente, né? Não tem necessidade para ficar sofrendo por conta disso. E cuidar, fazer o tratamento, mas a informação precisa ser o quê? Uma gotinha já é uma incontinência urinária. Imagina, pode falar, Érica, por favor. E fala um pouquinho, então, desse tratamento inovador, porque ele, inclusive, evita que a pessoa passe por uma cirurgia. Então, essa é a parte mais sensacional, vamos dizer assim, né? A gente já sabia que a fisioterapia pélvica é considerado o padrão ouro para a incontinência urinária, né? Ou seja, é o tratamento de primeira linha, é a primeira opção de tratamento. Contudo, os primeiros protocolos são da data lá de 1946, muito antigos, passaram por pouquíssimas revisões, pouquíssimas atualizações. E em 2015, o Dr. Gustavo Latorre, de Florianópolis, começou a atualizar esse protocolo, fazer milhões de revisões para deixar ele um protocolo mais moderno, mais acessível e mais adaptado à mulher brasileira também, porque até então os protocolos não eram, né, nada do Brasil, assim. E nós temos toda uma característica especial. Então, a partir de 2015, o Dr. Gustavo pegou os protocolos já existentes, atualizou, revisou e fez com que esse protocolo fosse mais eficiente no tratamento para incontinência urinária. Antes, a gente demorava muito para tratar, porque os exercícios pélvicos, eles eram meio que soltos, assim, era meio padrão para todo mundo. Receita de bolo, sabe? Vai passando de um para um e, no fim, acaba não dando certo. E esse protocolo, como ele respeita muito a individualidade da mulher, da pessoa a ser tratada, eu acho que isso, assim, é a grande sacada, porque a gente consegue ter um resultado de uma forma muito mais rápida, muito mais eficaz, e a paciente, ela recebe autonomia muito rápido também. Então, ela vê que está melhorando, ela se engaja nos exercícios pélvicos, ela sente a melhora e aí fica tudo melhor. Porque quando a gente faz um tratamento que demora, a gente pensa, meu Deus, né? O que está acontecendo? E quando a gente ali no segundo, terceiro, quarto atendimento de fisioterapia, a gente já percebe a melhora, o engajamento é muito maior e melhor. Doutora, você falou sobre característica da mulher brasileira. Eu gostaria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente sobre isso. Nós, infelizmente, a gente vem de uma cultura que nós não somos ensinadas sobre a nossa musculatura íntima. Isso não é passado, né? Nem das escolas, não é passado nem na nossa educação. Culturalmente, nós não falamos sobre a musculatura íntima para a menina, para a mulher, né, que está ali na sua fase dos 20, 30 anos, 40. Então, o que acontece? Quando a gente chega ali na fase dos 30, dos 35, que a gente tem essa preocupação a mais com a nossa saúde íntima, a gente se depara com uma situação, no mínimo, inusitada. Que a gente tem uma musculatura que é responsável pela nossa parte urinária, intestinal, sexual, e a gente não sabe que músculos são esses. A gente não entende, a gente nunca ouviu falar. Uhum. Por conta dessa falta de ter mesmo, né? Nas escolas, da mãe passar para a filha.
Se eu perguntar para vocês, né? Se a gente for hoje numa academia, por exemplo, e pergunta lá para o nosso professor, eu quero um treino para o assoalho pélvico. Será que os instrutores saberão nos passar um treino especial para o assoalho pélvico? Olha, eu falo para vocês que na maioria das vezes não, sabe? E então a gente entra num conflito, tá? Mas a gente está falando da musculatura mais importante para a nossa saúde íntima e nós mulheres não sabemos nem onde está. Então, é uma questão realmente cultural, sabe? Que a gente tem que começar a inserir, né, nas escolas, começar a inserir nas academias, começar a inserir não somente fazer parte da rotina da mulher, não somente a consulta com o ginecologista, mas com o fisioterapeuta pélvico, porque nós somos especialistas em músculos, né? Então, o que a gente mais sabe é músculo. Então, a gente está preparado para cuidar de toda essa parte íntima da mulher. E o que seria, então, essa parte íntima da mulher, esse que você falou, pélvico, assoalho? O que seria? Você vê, a gente não tem conhecimento mesmo, tanto que eu nunca ouvi falar nisso. Então, já ouviu falar, Eliane? Assoalho pélvico? Falar. Nunca ouvi. Então, o assoalho pélvico... Mas eu desconheço. Ele é um conjunto de músculos que eles estão localizados na nossa região íntima. A gente tem ali os músculos mais profundos, que eles estão mais escondidinhos, vamos dizer assim, né, para dentro ali do canal vaginal, e a gente tem toda a parte dos músculos superficiais que estão localizados ali na região vulvar, na região de períneo, que é um termo que a gente ouve mais falar. Que a gente ouve mais falar, é isso aí. Vulva, períneo, que é o que a gente conhece mais. Exatamente. Então, tudo ali é músculo. E esses músculos, eles são responsáveis pela nossa parte urinária, que a gente está falando aqui hoje, né? Uhum. Eles são responsáveis por não deixar a gente ter escape de xixi. Então, assim, eles têm um papel fundamental. Se tem uma mulher que ela está tendo escape de xixi, seja em qualquer situação, né? Na academia, em casa, deu uma risada mais, né? Forte, vamos dizer assim, ela teve algum escapezinho. Opa, o que isso quer dizer para mim? O músculo está falhando. Ele tá o quê? Flácido? Se eu te falar que não necessariamente... O que pode ser? Às vezes, a gente tem também, na fisioterapia, um mito, né? Um mito da fisioterapia pélvica. Que, tá perdendo xixi, tá com músculo fraco. Tá com outro problema. É fraqueza muscular. Nossa, você não fortalece o assoalho pélvico. E se eu falar para vocês que às vezes é o contrário. É um músculo que está extremamente tenso. Tá duro. Exatamente, tá duro. E esse músculo duro, ele não consegue trabalhar direito. Olha. Então, se a gente fosse falar em fisiologia, quando o músculo ele tem que relaxar, quando ele tem que contrair para cumprir o papel dele na função urinária, ele tá um músculo extremamente tenso, duro. Já tiveram um torcicolo? Sim. É um torcicolo daquela região ali. Nossa. O músculo ele tá travadão, travadaço. E isso, gente, é super, porque isso a gente vê muito nas mulheres de hoje, né? As mulheres estão trabalhando muito sentadas, né? Muito home office. Então, a gente fica com uma postura que o não nosso trabalha. músculo, exatamente, ele tá tenso, ele tá, coitadinho, tá duro, tá rígido. Isso faz com que a gente comece a ter os problemas de incontinência urinária. Por isso que eu acho que todas vocês já ouviram falar, quem está nos ouvindo também, no famoso contrai e solta. Já ouviram falar? Sim, já. Como se todos os nossos problemas, né, fossem resolvidos no contrai e solta. E é o contrário. Às vezes, o músculo ele tá tão tenso, tão tenso, tão tenso... Que ele já está contraído, né? Ele já tá. Aí você ouve uma informação errada que eu tenho que fazer contrai e solta, e eu começo a contrair. Fica cada vez mais rígido. Cada vez mais rígido. E aí pode gerar até um outro problema, que são as dores, né? As dores, que aí a mulher não consegue fazer um exame ginecológico de uma forma tranquila, não consegue usar um absorvente interno, não consegue ter uma relação sexual, porque sente dor.
E às vezes não sabe que é isso, né? Não sabe que Confunde, pensa às vezes que tá com algum Confunde. problema ginecológico mesmo, né? Busca o Confunde. ginecologista. E não é, né? Exatamente, exatamente. Para vocês verem o quão importante é o músculo, né, do assoalho pélvico para essa função urinária, que a gente precisa ter tudo bem certinho para o nosso xixi sair na hora que ele tem que sair, não deixar a gente em apuros, né? Doutora, e isso acontece com mulheres de alguma idade, assim, específico ou não? Nossa, eu adorei essa tua pergunta, porque a gente tem também uma lenda, né? Uma lenda urbana, que incontinência urinária é aquela doença mais da avó, sabe? Da Isso, vozinha. por isso que eu pergunto, porque a gente vê Né? com pessoas de mais idade. Exatamente. Então, hoje, não. Mas antigamente era assim? Antigamente, muito lá atrás. E eu até desconfio que nem era tanto, mas que as mulheres não sabiam que tinha tratamento e elas tinham muita vergonha de falar, sabe? Porque quem tem sim, esse preconceito, problema né? tem a questão da vergonha também. Então, hoje no consultório, ali onde a gente atende no Ecomedical, a gente tem paciente de todas as idades. Eu tenho paciente de 20 e de 80. Olha só. De todas as idades. É muito eclético. É muita distância, né, a idade. Muito. Porque as mulheres também estão fazendo bastante atividade física, né? Elas estão se cuidando mais. Então, começa ali a fazer o jump, sabe? Na academia, começa a fazer a zumba, começa a fazer uma dança um pouquinho mais forte. E ela começa que, nossa, minha calcinha tá molhada. Aí ela acha que é suor no primeiro momento, mas aí ela sente o cheiro, vê que não é. Então, ela começa a ficar preocupada com isso. E aí tem as mulheres que trabalham bastante, né? A gente tem algumas profissões que tem ali uma incidência maior. Pessoal da saúde, porque, né, você trabalha num hospital que você não pode parar. Você tem ali um paciente para cuidar, você não para. Então, você tem que, quando dá, você faz xixi. E quando você está com a bexiga muito cheia também, isso é um fator de risco para a tua saúde urinária, sabe? Então, a gente vê em todas as idades, todas as classes sociais, seja a mulher que, né, tem uma condição mais humilde, seja uma mulher que está numa condição melhor, assim, sabe? A gente vê muitas pacientes juízas que fica lá sentadona lá o dia inteiro. Tempo, né? Como que você vai sair? Como que você vai falar, eu preciso ir ao banheiro, né? E isso prejudica Numa audiência, bastante. né? Não tem como. É bem Não complicado, é bem complicado. Doutora, e até isso que vocês comentaram agora, por exemplo, a pessoa ficar muito tempo sem ir ao banheiro, sem poder levantar, sem poder ir no horário certo, né? Porque a gente tem um horário biológico, né, Sim, doutora? muitas vezes a gente fica segurando, né, Eliana? Isso daí dificulta e traz mais, assim, essa facilidade de ter essa incontinência urinária, doutora? Também é um fator de risco, tá? Também é um fator de risco. A gente tem que pensar assim, a regra é simples. Se você sente a vontade de fazer xixi, é porque a tua bexiga ela já está com a capacidade quase que total, tá? Ela nos avisa quando ela tá meio que cheiona, né? Uhum. Aí ela começa a avisar, tá? Coisa que não tô conseguindo dar conta muito disso. Então, quando você não respeita essa fisiologia, o teu músculo também responde com mais hiperatividade, que a gente fala. Ele contrai mais. Porque ele pensa assim, opa, eu vou ter que que contrair segurar aqui. mais aqui, porque ela não tá querendo ir no banheiro agora. Então Que eu seria vou aquela ter rigidez que você comentou, doutora. Exatamente, Olha, tá? gente. Então, é um fator, assim, muito importante. Então, fica a dica, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, respeitar. Quando você sente aquela vontade de fazer xixi, é porque a tua bexiga realmente, ela tá querendo que você faça esvaziamento. Então, é um fator de risco, com certeza. Doutora, e por exemplo, assim, a gente fala sobre fatores de risco, né? Então, o que deu para entender? Que se você faz muito exercício físico, ou se você não faz nada de exercício, nem andar, ficar o tempo todo ali sentado, igual a doutora falou, isso acarreta a incontinência urinária. Qual seria um meio termo para isso, doutora? Porque, assim, como prevenir, né? A gente falou agora desses riscos, mas quais seriam as principais prevenções? Porque a gente sabe que nenhum nem outro no tanto, né? Sim. Pode trazer... Em excesso, né? Pode trazer.
Isso. Eu acho que a grande sacada é sempre a mulher, ela, né, no nosso mundo ideal, né, você fazer uma consulta com um fisioterapeuta pélvico para ver a real situação do teu assoalho pélvico, sabe? Se ele realmente está hiperativo, né, que é aquela tensão, ou às vezes sim, ele pode realmente estar muito fraco também. Aí se ele está muito fraco, você faz um trabalho de fortalecimento. Se você é mulher e você está frequentando a academia, o ideal é que você consulte um fisioterapeuta pélvico para você saber fazer os exercícios pélvicos e dessa forma você fazer a tua musculação, você fazer o teu jump, a tua zumba com mais segurança. Eu sempre falo que você tem que proteger o teu assoalho pélvico. Porque se você faz um exercício pélvico, um exercício físico, e você não protege o seu assoalho pélvico, ele tá ali tipo no limbo, né? E aí pode ser que uma hora ele te deixe na mão. Então, a grande sacada seria se todas as mulheres fizessem uma consulta com um fisioterapeuta pélvico, fizessem uma avaliação. Como elas fazem a avaliação física, né? Exatamente. Antes de entrar na academia. Exatamente. Então, fica a dica aí, mulherada. Exatamente. Não faz sentido a gente ter um músculo que é super importante para a nossa saúde íntima e a gente nem conhecê-lo. E essa é também uma grande sacada do protocolo que a gente usa, o PROG7, desenvolvido pelo Dr. Gustavo, que a primeira etapa do tratamento, por que é PROG7? Porque ele tem 7 etapas. Inclusive, esse protocolo ele está sendo estudado agora na minha dissertação de mestrado, né, do Programa de Tecnologia em Saúde da PUC, porque a gente está testando esse protocolo em várias mulheres. E o mais interessante disso tudo, entre as coisas que são tão interessantes, é que a etapa 1, ela é justamente a educação da paciente. É eu mostrar para ela onde fica o músculo, ela entender onde fica, ela conhecer onde fica esse músculo. E no protocolo a gente mostra mesmo. Pega a peça anatômica, mostra na figura, mostra no celular, porque primeiro a gente tem que ensinar entender, ela, né? ela tem que Entender onde que tá. Como é que eu vou passar para ela um tratamento que ela não sabe nem onde está esse músculo? Então, assim, a primeira etapa é justamente passar esse conhecimento para ela, onde está, onde fica, como que a gente vai fazer a contração. Aí ela pensa, uau, é assim, então, é ali que fica esse músculo. A partir daí, a gente passa para todas as outras etapas. Então, que seriam quais, assim? Pode falar um pouquinho? Só um spoilerzinho, né? Com certeza. Então, assim, como eu falei para vocês, são 7 etapas. Primeira de cara é o conhecimento. Ok. A gente sempre fala, né? O conhecimento liberta, né? É e quando verdade. a gente sabe o que a gente tem e como vai tratar, fica mais fácil. Feito isso, a gente vai ver como que está esse músculo. Ele está muito tenso? Que normalmente está... porque a gente é mulher, né? Ele vem Você sabe que a nossa vida, assim, ele é puxada. vem muito tenso. É. E como ele vem muito tenso, a gente tem que fazer o quê? Deixar ele mais relaxado. Que a gente fala, que a gente usa o termo de liberação, né? A gente faz a liberação desse músculo. A gente usa técnicas que a gente vai deixar ele mais relaxado, mais soltinho. Se tem alguma dor, vai tirar aquela dor. Às vezes dá uma cólica, não dá? Ali na região? Dá cólica. E confunde até com aquela infecção urinária, né? Sim. Muitas vezes. Aí você até vai, porque já aconteceu isso comigo. Você vai aí até no médico achando que você tá com uma infecção urinária. Exatamente. E tá tudo bem, e não é. Exatamente. Às vezes dá sensação de ardência. E às vezes é dor mesmo. Tá ali na região, tá dolorida mesmo. Então, primeiro a gente até usa o termo, né? A gente faz ali uma faxina para deixar aquele músculo bem, bem saudável, sem dor, sem nada. A partir dali, a gente tem, que eu falo que é a etapa mais desafiadora, que é a gente ensinar para a mulher a contração, que parece que é fácil, mas não é. Não é, né? É uma contração que é um movimento, pensa... Nós, né, uma mulher, vamos pegar ali uma mulher de 40 anos, que nunca movimentou o músculo. Como que eu vou ensinar para ela? Olha, a partir de hoje a gente vai mexer um músculo que ele está lá dentrão, ele é um músculo profundo. Então, eu tenho que ensinar para ela mexer esse músculo. Então, a gente faz esse trabalho com muita calma, com muita delicadeza. Lembrando que é um trabalho que a gente faz via vaginal.
Eu não posso ensinar o músculo sem ser dessa forma. Porque ele tá lá, né, interno. Ele tá lá dentrão. Uhum. Então, assim, a gente faz todo esse trabalho para ensinar essa paciente a contração correta, o relaxamento correto. Isso tem que ser feito diariamente? Você diz o atendimento de fisioterapia? Não. Esses exercícios que você passa, eles têm que ser diários ou não? Qual seria a periodicidade? Sim. Quando a gente já passou por essas etapas principais e a gente já está no treinamento muscular, eu passo para as minhas pacientes fazer dia sim, dia não. Tá? Como numa musculação mesmo, Como né? uma musculação. Até que a gente sente que os escapes, eles espaçam ou eles diminuem totalmente. Então, o que acontece? Na prática, né? Ela tá ali no segundo, terceiro atendimento, quando ela já sente, opa, não tem mais escape. E é bem interessante, porque aí eu começo a perguntar, né? Todo atendimento eu pergunto, como é que tá? Teve escape? Porque, assim, antes de tudo isso, eu pergunto quando que é o escape que ela tem. Isso é uma coisa importante. E se ela me falar assim, eu tenho escape só na academia, quando eu faço jump, por exemplo. Então, e eu falo para ela continuar fazendo atividade física, tá? Vamos continuar, vamos tocar a ficha. Aí eu começo a perguntar, ei, você teve escape essa semana? Aí ela, não lembro. Quando começa o não lembro... É porque não teve, né? Porque já a coisa já tá ficando né? boa, né? Uhum. E aí a gente começa a fazer esse monitoramento. Que legal. E como os exercícios físicos, é muito importante falar isso, sabe? Exercício físico, o que eu vou passar para você é diferente do que eu vou passar para você. Uhum. Cada corpo é diferente, né? Cada história é diferente. A tua rotina é diferente da dela, da minha. Então, os nossos exercícios para casa, eles são totalmente diferentes, tá? Ele vai seguir um padrão específico do protocolo, mas tem algumas particularidades, até a questão de dias também. Porque a gente tem que trabalhar com a realidade da mulher. Então, assim, corrida a vida da mulher, né? Não adianta chegar uma paciente para mim que tem uma vida insana e eu querer passar para ela muita monte de coisa, exercício, né? Ela vai fugir. Então, assim, a gente tenta ver na rotina daquela mulher... Olha que legal, e adaptar. E adaptar. Que bacana, Tá? é bem personalizado, então, o É tratamento. super personalizado e por isso que dá certo. Porque a gente não faz, eu sempre falo, né? Eu não faço receita de bolo, entendeu? Eu faço assim, me conta a tua rotina, como que é teu trabalho, como que é teu final de semana. Eu preciso saber, pra gente poder levar pra vida da mulher algo real. Porque se a gente coloca algo que foge muito da realidade, não vai ter engajamento, e aí ela não vai melhorar, e vai não vai ter uma resultado, frustração. né? Exatamente. Nossa, bacana. E aí, esse é o terceiro? Essa é a terceira fase? Menina, vamos lá. Essa é a terceira fase, que eu estou ensinando ela aos os poucos, exercícios. mas assim, só pra gente entender um pouquinho do protocolo, porque das etapas. Isso muito assim nos interessa também, né? Isso. Enquanto Sim, mulheres. sim. Vamos supor agora que ela já aprendeu o movimento, ela já sabe fazer o movimento do assoalho pélvico. Aí agora a gente vai trabalhar um pouco de coordenação motora, que é importante, né? Ela saber contrair o músculo, mas ela tem que saber também relaxar o músculo. Então, a gente dá ali a coordenação para ela. E aí, a gente começa gradativamente o treinamento muscular, que é o reforço, né? Que é o número de contrações, é o tempo que ela vai fazer a contração, o tempo que ela vai relaxar. Bem minucioso. Bem minucioso. E aí, a gente começa esse treinamento no consultório. A gente faz tudo no consultório, bem bonito, né? Eu sempre falo, aqui no consultório tudo é maravilhoso, né? Tudo é legal, tudo é muito lindo. Tá. Mas não é no consultório que ela perdia xixi. Uhum. Não é no consultório, muitas vezes deitada na minha maca, que ela perdia xixi. Uhum. Então, a gente tem que sair desse mundo cor-de-rosa e ir para a vida diária. Sim. Que é o tira-teima, né? E eu sempre falo, no consultório eu tenho jump, porque assim, se perdia xixi pulando na academia, Que bacana. só sai do consultório quando pular no consultório e não E perder não xixi. perder. Ai, que Entendeu? bacana, isso aí. O que fazia... Resultado comprovado. Exatamente. O que fazia antes vai ter que fazer aqui comigo e só tem a alta fisioterapêutica depois que a gente provar que não tá perdendo xixi.
Aí vem o diferencial, que também eu acho, assim, sensacional, que é quando eu vou inserir esse treinamento muscular na vida diária da paciente. Eu vou perguntar para ela, assim, o que você gosta de fazer? O que é interessante para você fazer? O que você tem prazer em fazer? Ah, eu gosto de correr, eu gosto de caminhar. Ah, eu gosto de crossfit. As crossfiteiras, né, ficam assim apavoradas porque elas têm muito medo, porque perde muita Perde, porque muito peso, né? Sim, muita força, elas têm que muita fazer. força. Muito. Então, às vezes, a paciente chega no consultório de crossfit, ela tem muito medo que a gente fale assim, pronto, não é para fazer mais, proibida. Pelo contrário, você tem que fazer tudo o que você quiser. Se é prazeroso, é para você fazer. É só você proteger seu solo pélvico. E a última etapa do tratamento é essa, onde a gente faz a inserção do exercício pélvico no que a paciente gosta. Que bacana. No que ela sente ela vai sentir prazer fazendo. Ela vai sentir prazer em fazer. Adianta eu falar para você, você vai fazer exercício pélvico dançando, se você não gosta. Não faz sentido para a paciente, verdade. sabe? Então, assim, a paciente ela tem que estar feliz, ela tem que estar satisfeita. Tem pacientes minhas, eu tive uma paciente muito interessante, um caso, que ela era vendedora. E ela ficava muito tempo de pé, né, na loja, vendendo e tal. E ela falou assim, Alessandra, será que eu consigo fazer os exercícios no trabalho? Porque às vezes eu fico lá em pé, eu sou vendedora, às vezes estou sem cliente. Sim, para aplicar na rotina mesmo. Exatamente. Eu falei, claro que pode, lógico que pode. E deu super certo. Que legal. Então, assim, quando a gente insere na rotina da paciente, fica muito mais fácil. E geralmente, são quantas sessões que devem ser feitas para que haja já um resultado efetivo? Olha, é muito legal, né, responder isso, porque como esse estudo ele faz parte da minha dissertação de mestrado que a gente está fazendo agora, a gente está numa fase final, a gente pode afirmar ali que 7, 8 atendimentos. Nossa! A paciente já que rápido! Tem Ótimo. a resolução completa do completa, quadro. Eu não tô gente. falando 50%. Isso foi muito animador quando eu comecei a coleta de legal. dados. Então é esse que é o tratamento inovador. De É. 7 a 8 Que dá um sessões resultado. que traz esse Exatamente. resultado de 100% e Exatamente. acaba esse problema da incontinência urinária. Exatamente. A gente, assim, eu fiquei muito feliz, né? Eu, juntamente com a minha orientadora, a professora Auristela, a gente ficou muito feliz, né? O doutor Gustavo também. A gente já sabia que funcionava, mas a gente quer, o intuito da pesquisa é replicar, né? Quando a gente faz uma pesquisa, a gente replica não só para a comunidade acadêmica, mas a gente replica para a população como um todo. Então, assim, foi muito gratificante perceber que muitas vezes até com 4, 5 atendimentos, ela já nota, assim, uma diferença. E isso eu tô falando para vocês, escapes severos, assim, sabe? Que atrapalha a vida. A paciente rotina, que né? não conseguia mais trabalhar direito, refém de banheiro, usando absorvente diário, aí se preocupa com cheiro. Muitas vezes nem quer mais dar aquela namorada. Você afasta até do marido, né? Fica com vergonha. Fica com vergonha. Atrapalha até o casamento, né? Exatamente. Assim, normalmente a paciente chega no consultório bem triste, assim, bem chateada, sabe? Achando que, ai, meu Deus, será que vai ter jeito? Será que vai ter solução? E quando a gente começa a ver ali nos primeiros atendimentos que ela tá melhorando, a gente percebe não só a melhora ali da incontinência mesmo, muda o humor. A gente vai falar de saúde mental, né? Daqui um pouco. Sim, com certeza. Gente, é outra vida, assim. Outra vida. Ela começa a se cuidar, ela começa a voltar a passear. Ter autoestima, né? Muda tudo, assim, sabe? É um trabalho realmente muito lindo, muito bonito, de você ver. E gratificante pra você, né? Total. Eu fico... Dá pra ver que ela tá com os olhinhos dela brilhando. Eu sou muito assim, suspeita em falando. falar de fisioterapia pélvica, porque a gente muda vidas, assim, a gente muda histórias, assim. A fisioterapia pélvica, ela muda histórias, sabe? Quando a mulher, ela acha que... E saúde íntima mexe muito, né? Mexe muito com a gente, assim. Então, quando a mulher percebe que... Uau, não, eu não preciso sofrer, eu posso fazer o meu crossfit, eu posso fazer minha academia... Eu posso beijar muito. Eu não preciso fazer aquela sessão de
elas contam muito, né? Que aí, às vezes, vai namorar, é uma sessão. Porque ela, eu tenho que tomar banho. E se eu vai tenho que dar uma ter- continência urinária ali bem na hora, Eu né? tenho que ter lenço umedecido junto, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter 10 calcinhas na bolsa. Aí a pessoa nem relaxa. Que vida que é Que essa, isso? né? Então, assim, é muito gratificante quando você percebe que, uau, eu não preciso mais ser refém disso, sabe? Então, é maravilhoso, é sensacional. Deixa eu só agradecer aqui, Eliane, daí a gente Claro, vai por continuar com as favor. perguntas. A assessora, a Gisele maravilhosa, Verdade. que está aqui hoje acompanhando, que passou essa pauta pra gente. Nossa, que é fundamental para as mulheres, sabe? Tenho certeza. Aqui a nossa audiência, em média, pelo aplicativo, é de 80, 90 mil pessoas, e a grande maioria, 60%. Mulheres. Olha que máximo. E ali nessa faixa etária, a partir dos 35 anos, sabe? Então, é uma informação muito valiosa, Gi. Obrigada, viu? A Gi pela foi sugestão. sensacional. Ela já trabalhou com a verdade. gente em outras emissoras. É uma grande profissional da assessoria. Como é que é o nome da assessoria mesmo, Gi? Da Comunicore, que é uma excelente Exatamente. assessoria. Obrigada pela Exatamente. sugestão. Continue enviando, viu? Verdade. Doutora Ana, eu ia perguntar assim, porque muitas pessoas, eu já ouvi falar, e por isso que surgiu essa dúvida, se a incontinência urinária, ela tem a ver com a bexiga baixa. Ou uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como é que funciona isso? Olha, assim, são coisas diferentes, tá? Tá. Elas podem sim estar ligadas, mas são coisas diferentes. Confunde muito porque às vezes a paciente que tem incontinência urinária, ela acha que está com a bexiga baixa. E nem sempre isso acontece. Até eu falo que na maioria das vezes não, tá? São coisas completamente diferentes, assim. Então, normalmente a bexiga baixa, que é quando ela dá aquela queda, né? Os nossos órgãos, todos eles têm um lugarzinho certo para ficar no nosso corpo. E por alguns motivos, às vezes pode acontecer da bexiga ela dar uma caidinha, né? Então, assim, quando ela tem essa condição, sim, é um sinalzinho de alerta. A luzinha ali tem que ligar que ela tem, sim, uma probabilidade a mais. Mas nem sempre. Tá? Então, assim, às vezes não tem bexiga baixa, tá tudo certo, o órgão tá, a bexiga tá no lugarzinho certinho dela e você tem a incontinência urinária. E se você tiver a bexiga, se você já realmente tiver o diagnóstico que você já tem, aí liga a luzinha que você tem que intensificar, então, os exercícios pélvicos. Então, seria mais a questão da própria musculatura. Isso, exatamente, doutora? Exatamente. Doutora, e a gente falou, né, então, sobre a prevenção, sobre o tratamento. Eu queria também, assim, a gente falou sobre essa questão de baixa e autoestima, né? Sim. Você acredita também que essas mulheres talvez demorem para buscar ajuda por uma conta de preconceito mesmo, delas mesmas, de vergonha? Eu acredito que sim. Primeiro que ainda, infelizmente, né, a gente está em 2025, mas falta informação, sabe? A gente não disseminou ainda 100% que para esse problema existe um tratamento simples, fácil, um tratamento que não dói, que não tem nada, né, mirabolante. É um treinamento que tem que ser um profissional especializado, mas existe um tratamento super simples. E a falta de informação é uma coisa, mas a gente também vai respingar na questão da nossa cultura, né? Então, assim, a mulher, a gente carrega muito que tudo é normal pra gente, né? É normal. Então, se eu tô perdendo um xixizinho ali, é normal, faz parte. Eu tô na menopausa, então aí que tudo a gente acha que faz parte é normal. E a não gente faz, tem que né, passar. doutora? E não Não faz. faz. Então, a vergonha também. Porque para qual profissional que eu vou contar isso, né? Às vezes a mulher fica, mas é um ginecologista, é um urologista? Para quem que eu tenho que procurar? Então, os médicos ginecos e urologistas, eles também estão preparados para atender essa demanda, sabe? Como fisioterapeuta pélvico. Então, a vergonha de você falar para o profissional, às vezes... Normalmente, quem está com esse problema, às vezes nem para a melhor amiga fala, sabe? Às vezes é uma coisa assim que ela fica só para ela... Às vezes nem o parceiro fica sabendo por vergonha. Ninguém gosta, né, de perder xixi, ninguém gosta de passar por esse constrangimento, porque é um constrangimento. Sim, com certeza. Então, vergonha, falta de informação. Às vezes ela até quer, mas ela não sabe qual que é o profissional indicado. Então, a gente fica meio que
sem saber para onde correr, né? Por isso que esses momentos que a gente está aqui é sensacional, né? Que a gente, como você falou, quantas mulheres estão ouvindo agora? E estão passando por isso, Estão né? E agora passando. encontraram uma luz a quem Exatamente. recorrer, né? Como Exatamente. agir. E às vezes você ouve, né? Às vezes você está numa rodinha de amigas, às vezes alguém fala, ai meu Deus, eu dei tanta risada que fiz xixi na calça. Aí alguém já mais antenado, opa, não é normal. Não é normal, tem que buscar tratamento. Porque começa assim, né? Eu falo que o começo é meio que, né? Uma vez ali, outra vez aqui, numa situação pontual, mas não tratada, vai piorando cada vez mais. Aí você começa no absorvente diário. Daqui a pouco ele não dá mais conta. Aí você passa pro noturno. Daqui a pouco você não dá mais conta. E aí, daqui para a fralda é um passo não tão longo. Nossa, doutora. Então, por isso a importância, né, da informação. É verdade. Eu fiquei com uma dúvida, gostaria que você esclarecesse. Por exemplo, quando a mulher ela vai ao banheiro, aí ela urina, e ela não consegue eliminar toda a urina de uma só vez, sempre fica retida um pouco e aí acontece essa incontinência. Qual que é a relação com a infecção urinária também? Pode ser os dois ao mesmo tempo? Então, a questão do esvaziamento incompleto, ela abrange outras questões. Ah, tá. Não tem a ver, então. Não tem a ver, assim, na verdade, tudo está muito ligado, mas seria um outro departamento, vamos dizer entendi. assim, tá? Uhum. Mas tudo isso pode ter, sim, relação com infecção urinária. Ah, com a tá? infecção. Aham. Tudo isso, tanto a incontinência... A incontinência pode ser também. Ela é um fator de risco. Tá? Ela é um fator de risco. Assim, a gente tem que pensar o seguinte, se tem alguma coisa que não está funcionando bem, pode desencadear. Tudo é um círculo que pode tudo acontecer. Entendi. São coisas diferentes, mas a gente sempre fica atento. Por isso que na avaliação da incontinência urinária, lá na primeira consulta, a gente tem que perguntar tudo. Tem infecção urinária, tem candidíase, tem infecção urinária de repetição. Tem mulher que tem todo ano, muitas, sabe? Isso não está certo. Isso também é um desequilíbrio muscular. Então, a gente faz uma coisa que é muito legal. Essa infecção urinária de repetição também é um desequilíbrio muscular? Pode ser um não desequilíbrio sabia. muscular. Pode ser, sim. Tudo tá Que junto. interessante. Tudo tá junto e misturado. Por isso que, às vezes, a paciente vem fazer fisioterapia pélvica para resolver a incontinência. Mas essa paciente, coincidentemente ou não, ela tinha infecção urinária de repetição. Então, veja, ela veio por incontinência, não veio pela infecção, mas ela relata que ela tem infecção. E aí, no passar do programa, ela vai percebendo que o mecanismo que ela tinha infecção, ela não tem mais, tá? Então, ela vai também melhorando nesse sentido. Não, o tratamento para infecção, obviamente, né? Antibiótico, Tem né? que Outra passar coisa. por toda a consulta médica, tem a questão medicamentosa. Mas o que eu quero dizer é que quando você trata o músculo, você traz equilíbrio para a região. Então, você Nossa, dá gente, aquela que equilibrada chave. que, às vezes, era o que faltava para você fazer o fechamento de uma condição que, às vezes, você está Muitos tempo e muitos tratando. anos e tomando antibiótico direto e remédios fortíssimos, né? Quando essa Exatamente. infecção é de Exatamente. repetição. E aí é uma questão da musculatura, né? Tanto Vai o remédio, vai como ajudar ele falou, muito, mas né? é a musculatura. Exatamente. Essa assim, fisioterapia. o casamento perfeito. perfeito. E ali no Ecomedical é muito interessante essa abordagem da instituição mesmo. Porque ali a gente tem todas as especialidades, né? Então, a gente consegue conversar com o urologista, com o ginecologista, consegue fazer esse trabalho em conjunto, que aí é o casamento perfeito, né? Você consegue atender aquela mulher de uma forma multidisciplinar que vai fazer com que ela melhore muito mais rápido. Que bacana. E pode ser feito pelo plano de saúde, é particular? Como é que é esse tratamento? Então, a gente tem várias modalidades, né? A gente tem o plano de saúde, que o prédio atende. Na fisioterapia, a gente tem uma particularidade que ainda a gente... os planos de saúde... Na fisioterapia é meio complicado esse assunto, né? Porque... Por isso que eu perguntei. E a fisioterapia pélvica, ela tem um diferencial das outras modalidades de fisioterapia, porque a gente atende um paciente só por horário.
Então, obviamente, né? Sim, Não teria sim, como sim. atender, É né? muito consulta bem individual, personalizado, Não né? tem como, né? Então, assim, a gente atende um paciente por horário, é um atendimento de 1 hora. Então, assim, a gente faz um tratamento realmente de muita qualidade. Então, acaba que, infelizmente, os planos de saúde a gente não consegue ainda, né? Cobrir, né? Cobrir esse tratamento. Mas a gente tem que disseminar informação. Então, assim, eu trabalhei 12 anos no SUS. Então, assim, no posto de saúde que eu trabalhava, por exemplo, a gente inseriu o trabalho de fisioterapia pélvica, né? A gente inseriu, a gente colocou, a gente disseminou. Que bom. Então, é importante também que isso seja para todas as mulheres, né? Seja acessível a Todas todas, né? as De classes todas as classes. sociais. É uma luta, né, da fisioterapia pélvica estar em todos os órgãos, né, tanto públicos quanto privados. Ainda vai muito do engajamento do fisioterapeuta, porque quando eu trabalhava no posto, eu era fisioterapeuta geral. Então, eu atendia o geralzão. Mas eu também era pélvica. Então, porque eu quis, né? Eu falei, cara, não, eu vou fazer aqui no posto. Vou ajudar essa mulher que tá precisando. E a gente levou projeto para vereador, né? A Que gente bateu na legal. porta de todo mundo para disseminar a informação. E foi um tempo muito bom, assim, foi um tempo muito Trouxe bonito. resultados positivos. Total, menina. Assim, as pacientes me escrevem até hoje. Ai, que Alessandra, bom. meu Deus, você saiu, não teve mais o serviço. Então é só trabalhar e correr atrás, né, doutora? Porque o SUS funciona para aqueles que são profissionais engajados também. Eu acho que é Sim, uma sim, luta sim. também da população, né? De chegar lá e cobrar, né? Da sua operadora, do próprio SUS. Eu preciso de fisioterapia pélvica, eu preciso de um profissional especializado. É uma luta que nós Mas temos assim, pelo que você fazer. falou, muitas nem têm essa informação, nem sabem o que Não realmente, tem. né? Elas, Sim, pelo que elas realmente Não estão tem, passando, né? Não tem. Assim, esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje é maravilhoso, que aí tudo começa na informação. Tudo E começa na uma informação. mulher informada, ninguém segura, né? É. Uma mulher informada... Ela vai replicar. Ninguém segura. Se ela sabe que ela tem um problema e tem um tratamento, opa, pera lá. E ela vai falar para as amigas, para as vizinhas, Vai para todo falar, mundo, né? ela vai contar novidade para todo mundo. E vai acontecer aquela mobilização, que é o que a gente espera, né? É objeto do nosso estudo no mestrado isso. Olha só. Levar para a população. Que bacana. Né? A gente não estuda para ficar dentro da universidade. claro. Sim. A gente estuda para levar para fora. Sim. Então, o objetivo Para implantar, né? é que todo mundo saiba, todo mundo tenha acesso. E legal. até Isso porque, acontecer, né, perfeito. doutora, se tem essa fisioterapia, a gente evita também os casos de cirurgia, não é mesmo? Consequentemente, gente, eu falei tanto isso no SUS quando eu trabalhava, eu falei, gente, é uma questão de dinheiro, economia. De economia. Sim. Né? O tratamento conservador, que é o tratamento fisioterapêutico, gente, é bem mais barato do que você fazer uma cirurgia, tempo de hospital. Como é que é essa cirurgia, medicação. geralmente? Como é que é o nome dela? Menina, ele faz, na verdade, um levantamento É no perinho ali que é feito? Na verdade, ela é mais profunda, né? Nossa, é terrível essa cirurgia. terrível. Pessoas que eu conheço que fizeram, é dolorida. Isso. E demora muito tempo para a pessoa se restabelecer. É terrível. Isso. Gente. E aí eu vou ter que falar aqui, gente, porque a gente ainda tem que disseminar a informação. E 3 meses depois, 6 meses depois, ela está no consultório da fisioterapia. Meu Deus. Falando, Alessandra, não melhorou nada. Tô aqui de Nossa, volta. pedindo sofreu à ajuda. toa, tadinha. E se a gente olhar para fora, né, para países assim desenvolvidos, a gente vê que ninguém mais faz, assim, sabe? Claro, tem casos indicados que super tranquilo quando é super indicado, mas cirurgia para incontinência urinária não é mais feito lá fora, tá? Então, assim, a gente tem que pensar que além de a gente ter um tratamento que não vai ter todo esse estresse, essa cirurgia que, como você falou, é invasiva, delicada, né? A gente não mexe no músculo ali. É. E muito, o vilão desse problema, ele é o músculo. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da musculatura. É a causa que é o músculo, né? Então, assim, às vezes, quase sempre, cirurgia, mesmo que faz, dali 3, 6 meses, o paciente está na fisioterapia. Então, para a saúde pública, realmente seria muito mais interessante, né, para questão de dinheiro mesmo. Fazer o tratamento conservador, fazer o tratamento de fisioterapia,
Mas a gente tem que avançar muito. A gente está, né, caminhando, engatinhando, a gente está construindo ainda essa ideia. E espero que um dia a gente chegue lá, né? Que todos os lugares, né, tenha ali a fisioterapia pélvica de verdade, né? Fisioterapia pélvica especializada mesmo. E que todas as mulheres tenham acesso. E, doutora, até porque essa fisioterapia, ela não demanda, por exemplo, de recursos, como é que eu posso falar? Materiais, né? Ela é muito mais o exercício da própria mulher naquilo que ela vai aprender. Então, quanto que se tem de resultado nisso, né, doutora? A gente, no nosso nicho de fisioterapia pélvica, né? Na linha que a gente segue, né? Que nisso o Dr. Gustavo ele tem assim, um papel decisivo, fundamental. A gente até brinca, né? Que a gente precisa de pouquíssimas coisas para trabalhar. Eu, Alessandro, o que eu preciso num consultório? Uma maca e luva. É isso que eu ia falar, porque não demanda de recursos materiais mesmo. Eu não preciso de equipamento caro, eu não preciso de nada, né? Eu brinco que agora eu preciso de um ar-condicionado também, porque agora uma hora é calor, outra hora é frio, outra hora, né, a gente tá com esse tempo meio doido. Mas, assim, eu só preciso uma maca e luva. Claro, né? Ali todo o equipamento descartável para paciente. Tudo. Mas eu só preciso disso. Não preciso de mais nada. Não preciso de equipamento de milhões. Então, isso torna a fisioterapia pélvica ainda, acho que, mais maravilhosa, né? Que com as nossas mãos, a gente consegue fazer um tratamento que melhora tanto e é só isso. Não tem segredo, não tem, né, técnica ultra mega, né, milionária. É a mão do terapeuta, a mão do fisioterapeuta. Você falou que está terminando o mestrado. Que fase que você está do seu mestrado agora? Falta quanto tempo, assim? Menina do Porque céu. é puxado o mestrado, É puxado. Olha, gente, é desafiador, né? É muito desafiador. Graças a Deus eu tenho uma orientadora maravilhosa, que é a professora Auristela. A gente tem um programa ali de tecnologia em saúde sensacional. Então, assim, a previsão é eu terminar final do ano, começo do ano que vem. Nossa, já está no finalzinho. Então agora eu vou escrever. A minha parte é escrever, fazer as publicações dos artigos, né? Que a gente vai fazer várias publicações. Então, eu tô, tipo, na fase finalzinha, assim, que agora eu terminei toda a coleta, tô terminando a coleta. E agora, então, a gente vai começar a escrever, começar as publicações, fazer a parte da estatística, que não é a área do fisioterapeuta, né? A gente entende de músculo, mas agora eu vou ter que aprender matemática também. A gente vai fazer toda essa parte. Mas a gente tem, assim, uma assessoria maravilhosa do programa. Que bacana. Então, a gente está meio que caminhando para a reta final. E doutora, aí a gente vai poder falar uma doutora, porque aí tem doutorado, né? Aí vai ser a doutora. Doutora em fisioterapia pélvica. Isso. Olha que chique, coisa mais linda. Parabéns, viu, doutora? Parabéns aí pelo seu esforço, por tanto conhecimento, né? Pela sua dedicação, pelo seu amor, a sua profissão. Muito E doutora, muito assim, legal. o que te levou, né, a estudar bem esse caso específico e trabalhar nessa fisioterapia pélvica? Ai, gente, a minha história, assim, ela é bem interessante, né? Bem... eu era, como eu falei para vocês, eu trabalhava numa prefeitura, né? Eu era concursada. Sim. E eu trabalhava em posto de saúde como fisioterapeuta geral. Então, eu atendia de tudo. E faz uns 10 anos, 11 anos. E, do nada, começou a chegar paciente no posto de saúde com um problema de incontinência urinária encaminhada para fisioterapia. E eu, como uma fisioterapeuta geral, eu não sabia tratar, eu não sabia nem que tinha fisioterapia para essa área. E eu comecei a falar para esses pacientes, eu sou fisioterapeuta geral, não tem fisioterapia para essa área aqui que eu possa te passar. E aquilo começou a me incomodar. Falei, cara, mas como é que eu vou falar para paciente que não tem? Eu vou deixar ela com problema? Falei, deve ter um jeito. E eu comecei a estudar por conta. Comecei a fazer curso por conta, um cursinho ali, um cursinho aqui. Que legal, doutora. Bem humanizado. Até que eu comecei a falar, uau, mas realmente tem um caminho. Tem profissionais que já trabalham nessa área. Sim. E aí eu fui fazendo curso. Aí foi, assim, o divisor de águas quando eu conheci o Dr. Gustavo. Uhum. E através dele, dos cursos dele, a gente começou
a conhecer mais, aí eu inseri o projeto lá, começamos a fazer. Parabéns, A gente doutora. adorou Parabéns. a sua Que legal, presença gente. aqui, Com amamos certeza a sua ajudou muita entrevista. gente, né, Érica? Não, e a gente, depois que você terminar aí o teu doutorado, você volta. Eu volto, amei também, adorei. A gente com tem muitos temas certeza, para falar, com além do certeza. continência. É, porque é uma excelente comunicadora, explica de uma Sim, forma tão didática, sabe? Isso é muito importante. Muito legal. E Obrigada. Qual que é o disseminar informação, ótimo, né, Érica? Ótimo, né? Sim. Qual que é o teu arroba, então, para as pessoas que quiserem entrar em contato aí? Essa mulherada que eu tenho certeza que já se apaixonou pelo seu trabalho, Sim, né? que E bom. vai querer te Aham. procurar. Sim. É Físio Alessandra Soares, bem fácil. Físio Alessandra Soares. Aí já te encontra lá e já, ó, gente, Isso. segue lá a doutora e tira todas as dúvidas lá, né, Pode doutora? escrever, pode mandar que eu respondo uma por uma, com Isso certeza. aí. Obrigada, Obrigada, doutora. doutora. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, daqui a pouquinho a gente volta com mais um assunto que é muito importante para você, minha amiga mulher, que é essa questão aí dessa crise de saúde mental que as mulheres estão vivendo, né? Principalmente a grande maioria, mulheres que somos nós, as trabalhadoras, né? As trabalhadoras brasileiras no mercado de trabalho. Inclusive, agora o governo federal ele está criando uma nova resolução que começa a valer em maio, justamente para trazer novas diretrizes com relação a essas questões psicossociais dos trabalhadores. Mas agora eu quero falar para você, minha amiga, de um evento que você não pode perder. Você lembra do Dr. Júlio Luckmann? Aquele neurocientista maravilhoso, fitoterapeuta clínico, teve aqui com a gente já 2 vezes, é uma grande autoridade na internet. Você sabe, Eliane, que cada publicação dele tem milhares e milhares de visualizações. Ah, mas é Ele coloca um maravilhoso, minutinho, é um gente. minutinho, É. mil. Caramba. Pessoas É bem curtindo. rápido. Ele compartilhou alguns cortes aqui, querida, da rádio. Você precisa ver como que aumentou a visibilidade do nosso Instagram. É impressionante. Por quê? Porque ele é como a senhora, sabe? Uma pessoa que estudou, que tem amor pelo que faz, que tem essa visão, essa missão de ajudar as outras pessoas. De cuidar de pessoas. De cuidar né, de Eri? pessoas, com amor, sabe? Então agora, e ele tá fazendo um evento, você pode até fazer também, que é muito bacana. Nos dias 25, 26 e 27 agora de março, ele vai fazer um grande evento sobre fitoterapia para pessoas que são leigas. Você é leigo, você não entende nada de fitoterapia, mas você quer aprender sobre infusão, sobre plantas, sobre como usar cada planta para cada situação aí específica da tua saúde. Então, é só você se inscrever. É muito simples. E o melhor, que você não vai acreditar, de graça. É de ele grátis. gosta. É de grátis, minha querida. Você não vai pagar nada. Então, Quer você vai participar entrar... Você vai entrar lá no Instagram dele. Vamos ouvir, então, um recadinho dele a respeito desse evento? Solta, por favor, Alexandre. Quer participar de uma semana de imersão em plantas medicinais? Entender esse universo? Quais plantas são medicinais? Aliás, o que é que torna uma planta medicinal? O que faz dela uma planta funcional e não uma planta medicinal? Ou apenas uma planta nutricional e não medicinal? Tudo isso a gente vai aprender nessa semana de conhecimentos aí que são totalmente gratuitos, não se cobra absolutamente nada para participar. A única coisa que você precisa fazer é a tua inscrição. Ficou interessado? Ficou interessada? Quer participar? Então digita aqui nos comentários "eu quero", que eu mando todas as informações para você. Quer participar de uma semana de imersão em plantas medicinais? Entender esse universo? Quais plantas são medicinais? Aliás, o que é que torna uma planta medicinal? O que faz dela uma planta funcional e não uma planta medicinal? Ou apenas uma planta nutricional e não medicinal? Tudo isso a gente vai aprender nessa semana de conhecimentos aí que são totalmente gratuitos, não se cobra absolutamente nada para participar. A única coisa que você precisa fazer é... Então, gente, ó, a única coisa que você precisa fazer é o quê? É A se inscrição. inscrever. Entra lá no Instagram do Dr. Júlio. O Instagram dele é Júlio Luckmann. Luchmann. Mas, se escrever ali, Júlio Luck, escreve lá no Google, Júlio Luck, já entra na página dele. Aí ali você vai ter o anúncio. Você vai fazer o quê, minha querida? Você só vai dar uma curtida, meu querido, e vai dizer, eu quero, que a equipe dele vai entrar em contato com você e você vai aprender muito, porque quem tem conhecimento tem o quê? Poder, e se liberta da ignorância. Até daqui a pouco. Beijo. Até daqui a pouco, gente. Tchau, tchau. Tchau.